Direto ao ponto. Entrevista. Programa Direto ao Ponto Entrevistas. Hoje, quinta-feira, está comigo aqui o Italis para a nossa entrevista semanal. Sempre um tema direcionado para você e buscar esclarecimentos com relação a essas nossas entrevistas aqui, levar informações até você, o que é muito importante, e ajudá-los, que é o principal, né, Italis? Hoje o tema é: por que estamos cercados por mentirosos? É uma pergunta. Por que estamos cercados por mentirosos? É o tema da nossa entrevista desta quinta-feira com o Italis aqui no programa Direto ao Ponto. Italis, boa tarde, bem-vindo ao programa. A mentira, ela é algo muito comum e aí você vai explicar por que as pessoas mentem, né? Boa tarde, Italis. Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos. Deixa eu escrever aqui no meu Instagram e deixar fixado aqui a pergunta tema da nossa entrevista de hoje. Por que estamos cercados por mentirosos? Pois é. E aí você perguntou sobre essa questão e é muito importante a gente entender a princípio, Gamarra, que todos nós mentimos, ok? É uma ideia muito ingênua sempre a gente colocar no outro aquilo que nos incomoda. E é muito mais fácil a gente entender que todos nós mentimos. E isso por quê? Primeiro, porque todo mundo já se viu nessa situação de uma hora ou outra ter que ajustar aquilo que realmente gostaria de dizer. Isso por si só já é uma mentira. Mas de verdade mesmo, por que eu estou afirmando que todo mundo mente? Porque tudo aquilo que nós escutamos das outras pessoas não são exatamente as palavras que ela disse, mas sim o como nós interpretamos aquilo, como aquilo fica registrado para nós. E tudo isso diz respeito do que eu tenho dentro de mim. Porque assim, quando alguém me fala alguma coisa, já deve ter acontecido com você, com as pessoas que estão acompanhando aqui. Quando alguém fala alguma coisa para você, já aconteceu de você repetir aquela informação, você querer tirar satisfação sobre o que a pessoa disse, e ela fala: não, mas não foi isso que eu falei. Não foi assim que eu falei. Ou então, você interpretar literalmente o que a pessoa disse para você e ela fala: ok, eu disse isso, mas eu quis dizer isso. Ou seja, sempre nós erramos, porque quando nós estamos analisando o que alguma pessoa fala para nós, faz para nós, nós estamos levando em consideração o nosso ponto de referência, que é o nosso mundo, as nossas crenças, as nossas emoções internas. Então sempre será uma mentira. Nunca é exatamente o que aconteceu, exatamente o que a outra pessoa falou. Então por isso que é muito importante a gente entender isso. Todos nós estamos rodeados de pessoas que mentem. E somos uma dessas pessoas. Só que na entrevista de hoje eu não queria focar no porquê as pessoas mentem. Muito pelo contrário. O foco aqui é o que acontece para eu me ver rodeado por pessoas que mentem. E agora eu já não estou falando mais dessa mentira corriqueira. Eu já estou falando daquela mentira que tem a intenção de enganar, de ludibriar, de prejudicar. Por que será que às vezes a gente se vê nessa situação? Então esse é o objetivo principal de hoje. Muito bem, são 12 horas e 50 minutos, 12h50, a nossa entrevista de hoje com esse tema. Por que estamos cercados por mentirosos? E aí, já na sequência, depois de você ter respondido isso daí, Italis, por que parece que tem pessoas que reclamam mais de pessoas falsas do que as outras? Certo, então o que acontece? Vamos ver aqui que o pessoal tá... Mariazinha Menuto, isso é triste, é realmente triste. Porque quando a gente se depara com pessoas que mentem para nós, muitas coisas acontecem dentro da gente. E agora, respondendo essa pergunta, o que acontece? Né, Norma? O que acontece que existem pessoas que reclamam mais de falsidade do que outras? Por que será que parece que com algumas pessoas, essas pessoas vivem rodeadas de pessoas falsas, de pessoas que mentem, que traem, e outras pessoas muitas vezes pensam assim: não, mas eu não tenho muita dificuldade com isso na minha vida, isso não é uma constante na minha vida, sabe? Eu tenho pessoas que eu confio, que eu acredito ao meu redor.
qual é a diferença de uma para outra, sendo que eu acabei de dizer que todas as pessoas mentem? Acontece que, quando a gente vai falar agora da mentira que prejudica, né, Marlene? Quando a gente vai falar sobre a mentira que prejudica, nós temos que perceber que, internamente, nós possuímos uma mente que começou a ser formada há muito tempo. E eu gosto sempre de mencionar isso, porque quem me acompanha, quem acompanha as entrevistas aqui, ou o trabalho que eu faço, já deve ter entendido que a maneira da gente resolver praticamente tudo na nossa vida é olhando para si, e não para fora, e não para o outro. Então, é mais ou menos assim. Essa nossa mente, ela se formou durante anos e anos e anos, com tudo o que ela abstraiu do meio, com tudo que ela teve de referência do meio externo. Então aconteceram coisas, as pessoas disseram como deveria ser, quais eram as crenças que ela deveria acreditar, o que era certo, o que era errado, e isso, com o passar dos anos, ela foi crescendo e se moldando. E essa moldagem interna dita o como ela enfrenta o mundo externo, como ela pensa, ou como ela age. Então, a partir desse momento, eu começo a fazer com que o meu mundo externo reafirme o meu mundo interno. Esse é um ato compulsório da nossa mente subconsciente. Ela vai fazer com que o que ela acredita que se torne cada vez mais uma realidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que muitas pessoas reclamam que existem pessoas falsas? Ou então aquele velho caso, né? Homem é tudo igual. Só homem é isso e aquilo. Não existe homem legal. Ou então mulher é tudo, sei lá, né? Não vou nem utilizar nenhum termo chulo aqui, mas é sempre assim. Sempre que você usa uma generalização, você observa que existe um padrão. E sempre que existe um padrão, existe uma demanda emocional. E o que acontece? Quando eu tenho uma demanda emocional, essa demanda faz com que eu busque no meu meio situações, pessoas, coisas, para que essa demanda seja atendida. Então, vamos colocar... Por que eu trouxe esse tema hoje? Porque uma das várias perguntas que eu fiz esses tempos atrás no meu Stories foi: o que te deixa com mais raiva? E muitas pessoas disseram mentiras, mentira, quando me engano, mentiras, pessoas mentirosas, né? Então, por que parece que essas coisas parecem que são tão frequentes na nossa vida? Porque internamente eu estou programada para me relacionar com pessoas que fazem isso comigo. Aí é onde pode bater o desespero, né? Mas até antes da gente continuar, deixa eu ler esse comentário aqui que a Mariazinha deixou. Eu conheço pessoas que mentem tanto que a gente acaba tendo pena da pessoa mentirosa. Pessoas mentirosas criam a mentira de forma acreditável. Em termos. Não necessariamente é verdade. Agora, lembrando que a gente está falando sobre nós mesmos e não da pessoa que mente, por que será que eu sinto dó da pessoa que mente? O que me faz me manter com pessoas que mentem para mim e que fazem com que eu me sinta mal? E é sobre exatamente isso que eu estou comentando agora. Existe algo dentro de mim, existe algo interno, uma demanda interna que ela vai variar de pessoa para pessoa, que vai me fazer selecionar no meio de todas as outras pessoas a pessoa que tem mais probabilidade de mentir para mim. E isso é tão estranho, vamos dizer assim, que essa seleção ela acontece sem a gente nem perceber, sem a gente nem conversar com a pessoa. A nossa mente já tem um padrão mais provável de pessoas que podem fazer isso conosco, e ela vai se interessar por essas pessoas, porque a chance dessas pessoas mentirem é muito maior. Então, fora ainda a situação de que, a partir do momento que eu tenho uma demanda emocional interna e que ela precisa ser atendida, eu vou buscar no meu meio qualquer sinal de que eu estou certo internamente. Então, muitas vezes, eu vou trabalhar aqui com uma hipótese, tá, pessoal? Não significa que é assim com todo mundo. Mas vamos dizer o seguinte: lá dentro, eu vou trabalhar até com a questão da raiva. Lá dentro, eu tenho a crença de que eu estou preso à raiva. De alguma forma, na minha história, ficou guardado em mim de que eu estou preso à raiva. Eu não estou livre desse sofrimento, que eu tenho que ficar convivendo com esse troço a minha vida inteira.
Muito bem. A partir do momento que eu tenho essa demanda, o que pode acontecer nesse exemplo da mentira? Eu começo a me relacionar com muitas pessoas que mentem para mim, porque a mentira é uma das coisas, é uma das estratégias mais eficientes que a minha mente encontrou para sentir essa raiva. Entende? Então, ao mesmo tempo que eu começo a selecionar automaticamente pessoas que vão mentir para mim, eu posso também começar a identificar essa mentira que me faz sentir raiva em pessoas que às vezes nem estão mentindo. Em pessoas que às vezes falaram algo por educação ou que realmente esqueceram de mencionar alguma coisa, por esquecimento mesmo. Eu considero aquilo uma mentira, porque aquilo é uma necessidade emocional que eu tenho de fazer eu me sentir com raiva. Então, esse uma das grandes jogadas da nossa mente. Por que eu sempre tenho a sensação de que eu estou me relacionando com pessoas que mentem? Porque você tem necessidade disso. Essa é a resposta mais enxuta que eu posso dar. Mas é sempre pensando o seguinte: não faz sentido racionalmente isso que eu estou falando. Então não tentem analisar racionalmente. A mente racional não está aqui para poder, com a capacidade de interpretar as emoções. Eu estou falando por uma questão estrutural, emocional. Se internamente você tem necessidade de sentir raiva, enquanto essa necessidade, esse aprendizado não for desfeito internamente, externamente você vai continuar com o mesmo padrão de comportamento, se relacionando com o mesmo padrão de pessoas. Ou, se você muda de pessoa, imagina a seguinte situação: você sempre se relacionou com pessoas que mentiram para você. Chegou um tempo que você percebeu que você estava com esse padrão. E aí você, de repente, fez um esforço e começou a mudar o padrão de pessoas. E aí você começa a se relacionar com pessoas que já não estão mentindo para você. Porém, como existe essa necessidade interna, você começa agora a desconfiar dessa pessoa em outras coisas que ela disser. Eu acordei de manhã, você pergunta para ela o que ela fez. Eu acordei de manhã, tomei café e fui trabalhar. Aí você fala assim: mas você não tomou banho de trabalhar? É verdade, eu tomei banho também. Então por que você não falou para mim que você não tomou banho? Por que você está mentindo sobre isso? Entende? Há uma necessidade tão grande por encontrar a mentira que você começa a projetar isso, a criar isso no seu meio para ter aquilo como uma verdade dentro de você. Então, para que isso pare de acontecer, para que você, primeiramente, esteja livre do padrão de se relacionar com pessoas que mentem para você, você tem que tratar isso dentro de você mesmo. Qual é a necessidade emocional de estar com pessoas assim? E outra coisa, por que a gente tem que tratar isso dentro de nós? Porque nós podemos afastar pessoas boas da nossa vida. Pessoas que não estão mentindo pra gente, pessoas que não estão nos traindo, pessoas que realmente estão sendo sinceras e que podem colaborar conosco. Porém, por uma questão interna nossa, por uma dificuldade, por uma questão emocional nossa, Daniela Teixeira está dizendo aqui: eu sou assim. Tem que tratar isso aí, Daniela. E é rápido e fácil, entende? Mas nós temos que tratar, porque senão ou a gente fica preso com pessoas que não são boas para nós, ou nós perdemos aquelas que são boas para nós. E mesmo assim, e aquilo é tão forte dentro da gente que a gente ainda vai falar: se a pessoa me abandonou, vamos dizer assim, eu acusei ela de algo que é injustiça. Essa pessoa não aguenta mais, ela foi embora. Isso que está dentro da gente é tão forte que não vai fazer com que a gente reconheça que nós que fomos errados. A gente vai pensar assim: se ele fez isso é porque devia. Então é muito importante a gente corrigir isso dentro da gente. E muito bom aqui, só aproveitando para ler um outro comentário. Vamos lá. Parabéns pela sua postura e raciocínio psicológico. Quando você convive com pessoas diferenciadas, mentirosas, você se acostuma, se adapta. E a mudança vem de cada um, o hábito de mudar. O problema é esse: quando você se adapta a esse ambiente ruim, nada mais é do que essa demanda emocional encontrando a saída que ela tanto queria, entende? Então, assim, enquanto estiver bom para você, enquanto você estiver habituado, você vai permanecer no mesmo lugar. Mas vai chegar uma hora, em algum momento, que você vai cansar de sofrer, vai cansar de se relacionar com pessoas que te fazem mal, e aí você vai buscar o que for necessário para poder corrigir. E o que é necessário é corrigir-se internamente e não externamente.
13 horas, 1 minuto e aquela mentirinha do bem não existe, né? Mentira é mentira. Olha, mentira é mentira. Não tem como a gente julgar, porque de fato existem mentiras que têm consequências maiores do que outras. Eu menti por uma necessidade. Depende da mentira, Pois depende é. da consequência, porque tudo na vida que a gente faz, na minha opinião, é medido por suas consequências. Se as consequências foram ruins, aquilo que você fez acabou sendo algo ruim. Se as consequências foram boas, não estou dizendo que os fins justificam os meios, porém, sempre quando a gente percebe que o ato que a gente vai tomar, ele pode gerar um dano, é mais fácil a gente não fazer aquilo do que fazer e pagar para ver. Então, só que isso é de cada um, infelizmente não tem nem como a gente avaliar essa questão, entende? Mas existem mentiras diárias que a gente conta para os outros e inclusive para nós mesmos. E uma das coisas que mais fazem a gente se decepcionar com outras pessoas são as mentiras que nós contamos para nós. Aquelas que a gente fala assim, não, ela é uma boa pessoa, não, ela não quis me machucar, não, a gente nega a realidade, aquilo que está acontecendo de fato, conta uma história diferente para nós e depois a gente ainda joga essa culpa no outro, fala assim, você me enganou. Não, não é você que me enganou, eu que não enxerguei. Mas tudo isso é por uma questão muito mais complexa que foge da nossa capacidade racional de entendimento. De qualquer forma, é possível a gente corrigir isso aí, mas tem que tratar, tem que buscar. Exatamente. Gamarra, ouvindo o Ítales falar aí, vivia um relacionamento onde percebi que ele mentia muito e chegou a um ponto que já não confiava mais nele. Infelizmente terminamos, porque isso já estava prejudicando a minha vida. Tentei de tudo para ajudá-lo. Tem outro comentário dizendo aqui, não existe mentira boa, toda mentira traz problemas e consequências, é o que o Ítales acabou de dizer. Né? Tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência, exatamente. E agora, com relação a essa questão dos relacionamentos aí, é o que mais a gente vê, né? Porque, na verdade, a mentira vem de um relacionamento. É uma pessoa que vai mentir para você, e essa pessoa é um relacionamento. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, eu não posso deixar que isso afete o próximo relacionamento. E é sempre importante entender que a única maneira que a gente tem para fazer isso é cuidando de nós mesmos. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, quem as atraiu foram nós mesmos. Não estou falando sobre lei de atração, meu pensamento atrai os outros. Não, eu estou falando de realmente seleção inconsciente. A nossa mente está programada para ver algumas coisas e para negar outras. Se você está vendo somente pessoas que estão trazendo dor para você, você tem que mudar a sua programação interna para que você possa começar a enxergar pessoas boas e para enxergar a bondade, onde muitas vezes você não está vendo. Você está vendo só a coisa ruim para poder se machucar. É sempre conosco, entende? Nunca é com o outro. Se o outro me faz mal, eu posso romper com a relação. Por que eu não rompo? Porque é uma questão minha. Então, é sempre comigo. É aquela questão, né? Você quer mudar o mundo, mude dentro da própria casa. É isso que quer dizer. Se cada um olhar para si, parar de olhar para o outro, se todo mundo fizesse isso, na verdade, não haveria mais problemas, porque cada um assumiria o seu próprio comportamento. Coisa que não é assim, mas aí a gente vai divulgando, quanto maior a informação, mais fácil as pessoas entenderem por causa disso. É isso aí. Obrigado, Ítales, pela presença. Até a semana que vem. Muito obrigado, Gamarra. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí em casa, na rádio, no trabalho, no carro, aqui pelo Instagram. Um forte abraço, obrigado pela participação de todos, pelas perguntas e até semana que vem. E eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa direto.